Irmãos, boa noite. Seguindo a nossa série de exposições na carta de Paulo aos Filipenses, hoje nós vamos cobrir do versículo 12 ao versículo 18 do capítulo 2. E esse aqui é o nosso quinto sermão da nossa série. E aqui a gente já viu um monte de coisa. Nós já aprendemos que a verdadeira identidade, que a verdadeira dignidade da pessoa não está naquilo que ela tem, nas suas conquistas, nos seus bens ou no seu saldo bancário, mas que a verdadeira grandeza está no fato de nós pertencermos a Jesus. Vimos também sobre o privilégio de sermos participantes da obra da graça de Deus, uma obra que Deus mesmo iniciou em nós e que certamente Ele há de concluir. Vimos também sobre como, mesmo em momentos profundamente desfavoráveis, é possível, mesmo assim, nos alegrarmos no Senhor. E o capítulo 1 encerra com Paulo chamando a igreja a viver de modo digno do Evangelho. Semana passada, iniciamos o capítulo 2. A igreja de Filipos era uma boa igreja, era uma igreja fiel, era uma igreja generosa, mas Paulo se alegraria ainda mais com eles caso eles progredissem na vida cristã e parassem com algumas discórdias que haviam dentro da igreja. E Paulo chama então para que eles possam viver uma unidade, e uma unidade que só é possível vivê-la em Cristo Jesus. Na passagem de hoje, nós vamos ver como que a nossa fé e a nossa obediência a Jesus se manifesta no dia a dia. Então, vamos ler o texto, ouçamos com fé, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pelas tuas infinitas misericórdias que se renovam a cada manhã. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento, abre o nosso coração e que o teu Espírito Santo aplique essas verdades no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Depois de Paulo citar aquele belo hino sobre a humilhação e a exaltação de Jesus, que nós vimos na semana passada, que vai dos versículos 6 até o versículo de número 11, Paulo volta agora a dar algumas exortações práticas. Paulo quer que os filipenses continuem firmes na sua caminhada de santidade. Ele já havia chamado a igreja para isso no capítulo 1, quando chama os filipenses a viverem de modo digno do evangelho. E o que Paulo faz aqui é algo de extrema importância. Paulo nos ensina que compreender quem de fato Jesus é e o que Jesus fez nas nossas vidas não deve nos levar apenas a uma certa admiração a Jesus. Também não deve nos levar a uma crença superficial a Jesus, mas deve fazer com que tenhamos uma vida e uma vida de obediência a Deus. A vida prática que Paulo nos chama a viver é uma vida de obediência a Deus. Uma fé verdadeira e uma fé consistente, ela sempre vai se expressar em uma vida santa. Por isso que nessa passagem aqui, Paulo apresenta algumas exortações para orientar os cristãos nesse processo de amadurecimento espiritual. Paulo começa dizendo, aí no versículo 12, assim, meus amados.
Essa expressão, assim, meus amados, aponta para essa profunda conexão que há entre o que Paulo vai desenvolver a partir de agora, com o hino sobre a humilhação e a exaltação de Jesus que nós vimos na semana passada. Antes, na verdade, mas sobretudo no hino. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer? Primeiro, já que Cristo se humilhou e obedeceu Deus até a morte, que seja Jesus o nosso maior exemplo de humildade e de entrega. Por vezes, a gente acaba desenvolvendo uma fé mais superficial por conta das nossas más referências. E acaba que nós nos contentamos a viver uma vida um pouquinho melhor do que essas nossas más referências. Mas Paulo chama a nossa atenção para que, de fato, Cristo seja a nossa grande referência de humildade e de entrega. Segundo, já que Deus o exaltou e lhe deu o mais alto lugar, o recompensou. Paulo quer que a igreja lembre de que parte dessa recompensa também será compartilhada com todos aqueles que vão seguir esse caminho de obediência a Deus. E por fim, já que Jesus está vivo e exaltado, é Jesus mesmo quem nos chama a obedecer e é Jesus mesmo quem nos dá força para isso. Então, com essas três coisas em mente, Paulo agora vai dar 4 exortações. E a primeira delas, aí entre os versículos 12 e 13, Paulo chama os filipenses a uma vida de santidade. Ponham em ação a salvação de vocês. Paulo começa com essa parte aqui, um chamado muito sério. Ponham em ação a salvação de vocês. Paulo não está querendo aqui, de forma alguma, dizer que é possível conquistarmos a salvação. Pelo contrário, uma vez salvo, vivamos agora de acordo com ela. E é interessante entendermos a salvação de 3 perspectivas, ou de 3 dimensões. A primeira delas, quando nós cremos em Jesus. Nesse momento, nós somos justificados. Isso significa que Deus nos declara inocentes diante dele, porque os nossos pecados foram colocados sobre Jesus e a justiça de Jesus foi colocada sobre nós. Então, na cruz, é essa troca. Isso acontece somente uma vez na vida e de uma vez por todas. Mas há um segundo aspecto, que é a santificação. Então, enquanto a justificação acontece no tribunal de Deus, a santificação acontece dentro de nós. E também é um processo. É um processo contínuo do Espírito Santo que vai nos moldando, vai purificando os nossos pensamentos e vai nos formando à semelhança de Jesus. E há ainda um terceiro aspecto da salvação, que é a glorificação. O estado no qual eu, você e todos os crentes estaremos para além desta vida, diante de Deus, com o corpo glorificado, inteiramente livre do pecado, do mal e da corrupção. Glorificados. Então, em certo sentido, nós já estamos salvos, porque fomos declarados já como inocentes por cremos em Jesus, e aqui a gente não fez nada. Há também um sentido em que nós estamos sendo salvos na santificação, isso daqui vai exigir tudo da gente. E ainda um outro aspecto em que seremos salvos final e definitivamente na glorificação. Então, ponham em ação a salvação de vocês é dentro dessa perspectiva da santificação. Ou seja, é Paulo nos chamando a uma vida de obediência a Deus. E por que a gente deve fazer isso? Porque foi isso que Jesus fez. A gente não pode esquecer que todas essas exortações estão ancoradas no hino que nós vimos na semana passada sobre a humilhação de Jesus, onde ele completamente obedece a Deus, como Jesus mesmo disse lá em João, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, explica o propósito dessa obediência aqui, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial,
zeloso de boas obras. Então essa daqui foi uma das razões pelas quais Jesus veio ao mundo, para que pudéssemos fazer aquilo que somos exortados a fazer. E aqui eu acho que nós chegamos num ponto importante do sacrifício de Jesus que frequentemente é ignorado. A cruz não apenas trouxe perdão dos nossos pecados, mas a cruz também nos livra do poder do pecado sobre a nossa vida. Então Jesus, ele morre na cruz não só para nos perdoar, mas também para nos capacitar a vivermos uma nova vida, de modo que o pecado não me domina mais, de modo que o pecado não é mais o meu Senhor. E agora, pela força do Espírito Santo, pela força do Espírito Santo que habita em mim, é possível eu viver uma vida de obediência. Então, na cruz, Deus perdoa os nossos pecados e na cruz, Deus tornou também a santidade e a obediência como sendo algo possível. E por que nós devemos viver essa vida de obediência e santidade? Primeiro, para a glória de Deus. Segundo, mesmo que você não perceba, o mundo julga ao Senhor por aquilo que o seu povo faz. Então, nesse sentido aqui, a honra e a glória do Senhor estão em nossas mãos. Ou seja, se nós falharmos, a gente vai causar vergonha e desonra a Deus. Sequência do texto, como que a gente deve desenvolver isso? Façam isso com temor e tremor. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Tem uma cena em O Senhor dos Anéis que o Aragorn pergunta a Frodo: você está com medo? E o Frodo responde: sim. E o Aragorn responde a ele: mas não o bastante. Eu acho interessante essa parte do filme. E eu temo que muitos cristãos vivam uma vida assim também. Uma vida onde eles não temem ao Senhor o bastante. Que acabam desenvolvendo uma fé de braços cruzados, que Paulo já condenou anteriormente. Pessoas que acabam se preocupando muito mais com as aparências, que acabam buscando muito mais status, elogios ou até mesmo posições. Pessoas que falam sim apressadamente, sem calcular os custos daquele envolvimento e acabam desistindo no caminho, enquanto outros se limitam a promessas bonitas, mas que são vazias porque nunca conseguem converter aquilo em ações práticas. Eu acho legal esse chamado de Paulo, onde a mensagem é clara. O cristão que não faz o máximo que pode para viver a vida cristã é um insensato. Por isso, Paulo nos chama a desenvolvermos a nossa salvação, não dessa forma com pouco temor, mas com temor e tremor. Não no sentido de medo, como se Deus fosse um tirano à espreita, pronto a nos castigar, mas no sentido de uma profunda humildade, no sentido de uma santa reverência diante de Deus. É aquele temor de quem reconhece a sua própria fraqueza, de que reconhece a sutileza do mundo e o poder que o pecado tem e reconhece a dependência de Deus. Sabe que é uma pessoa vulnerável, que é completamente dependente do Senhor. E aquele tremor de quem contempla a santidade de Deus e teme ofendê-lo. E aqui eu lembro sempre do profeta Isaías, por exemplo. Ele tem aquela experiência extraordinária. Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, ao som das vozes de serafins que o adoravam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a resposta de Isaías diante de tudo isso é dizer: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Temor e tremor. Esse é o chamado de Paulo para as nossas vidas. Pois, sequência do texto, lá no versículo 13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. E aqui, com essa declaração, somos levados ao coração da doutrina da graça. O homem, por natureza, está morto nos seus pecados, em seus delitos. Se a gente lê Efésios, capítulo 2, a gente vê o pano de fundo dessa
doutrina aqui, o homem está espiritualmente morto, não é alguém só incapaz de fazer o bem, mas também sem qualquer desejo de fazê-lo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, nos é dito que a mente natural é inimizade contra Deus. Então, o homem, ele não pode apenas não agradar a Deus, ele não deseja isso, ele não quer isso. A nossa vontade está profundamente corrompida, o nosso coração é rebelde e a nossa mente é hostil. Esse é o retrato da alma humana. Mas a pergunta que se levanta é: se é assim mesmo, por que nós estamos aqui hoje? Se é assim mesmo, por que nós estamos com interesse de se relacionar com Deus, de conhecer melhor Deus? Porque a gente simplesmente não vive essa vida debaixo do céu completamente desinteressado de Deus como nós vivíamos outrora. O que foi que aconteceu? E as Escrituras nos respondem: mas Deus, pelo seu muito amor com que nos amou. Mas Deus, apesar de todos os pesares, embora o retrato da humanidade seja esse estado de ruína, de colapso, mas Deus pelo seu muito amor com que nos amou. É evidente que a salvação é iniciada por Deus. É Deus quem toma a iniciativa. É Deus quem nos atrai para si. É Deus quem opera em nosso coração o arrependimento. E eu sei que muitas pessoas têm problema com essa doutrina. Mas eu duvido quem, minimamente sensato, ore à noite agradecendo a si mesmo pela salvação. Duvido que alguém ore à noite: Senhor, muito obrigado, porque eu fui muito sábio em te escolher. Nós oramos: Senhor, muito obrigado. Obrigado porque foi o Senhor quem se revelou a mim. Obrigado porque foi o Senhor quem operou arrependimento na minha vida. Foi o Senhor quem me atraiu a ti. E assim nós agradecemos, como de fato o Senhor sendo o autor da salvação, porque Deus quem operou na nossa vida, o Espírito Santo que veio ao nosso encontro, Ele quem nos convenceu dos nossos pecados, Deus que despertou o nosso coração, Ele que nos deu vida. Deus é o autor da salvação e a gente se pergunta se pode existir alguma coisa mais radical do que isso. Toda boa ideia, todo bom desejo, toda aquela santa aspiração que brota do nosso coração, isso daqui é fruto da ação de Deus na nossa vida. Cada vez que a gente tem aquele desejo de orar, aquele desejo de servir a comunidade, de perdoar as pessoas, de obedecer a Deus, isso é o Espírito Santo nos movendo, isso é o Espírito Santo operando em nós. E eu frequentemente me pergunto se a gente de fato tem noção dessa realidade aqui, se a gente de fato se dá conta disso daqui, que o Criador do universo, mesmo em meio a bilhões de pessoas, está operando em nós, moldando a nossa vontade e conduzindo as nossas ações segundo a sua boa vontade. Então, que lição maravilhosa é essa que nós aprendemos. Segunda lição importante está entre os versículos 14 e 15, é um chamado a uma vida de contentamento. Está aí: façam tudo sem queixas nem discussões. E nessa exortação aqui, Paulo toca num ponto profundamente sensível do coração humano. Duas coisas que, ao meu ver, o homem tem uma tendência enorme a praticar, mas quando descoberto ele fica raivoso, ele fica bravo. É a tendência de dar desculpa e aquela forte tendência também de murmurar. Facilmente a gente murmura, e a murmuração estava sendo um problema na igreja dos Filipenses, e Paulo vai trazê-los de volta à sobriedade novamente. Quando a gente olha para a nossa história, talvez uma das coisas que mais marcou Israel foi a murmuração. Israel escravo no Egito, Deus foi e agiu, livrou eles desse estado de escravidão, de uma grande potência
da época e no meio do caminho, por conta da murmuração, os caras começaram a reinterpretar completamente a realidade das coisas e passaram a ter saudade da época em que eram escravos, reclamavam sistematicamente da providência do Senhor, maná caindo no deserto, eles reclamavam e ainda olhavam para um futuro sempre de forma muito pessimista. Esse é o problema de alguém que sistematicamente vive reclamando. A pessoa se torna disfuncional, ela vai perdendo a capacidade de ver a bondade de Deus nas pequenas coisas. Isso vai nos moldando. Ela começa a deformar a forma como nós enxergamos a realidade e a gente sofre dessa síndrome, né? Que eu falei de Israel, a gente sempre tende a achar que o passado foi melhor do que realmente foi, de que hoje Deus não está sendo justo o suficiente, de que Deus poderia ser mais gracioso, e quando a gente olha para frente, geralmente nós somos pessimistas. É o tripé da murmuração, aquela nostalgia em relação ao passado, ingratidão em relação ao presente e o pessimismo em relação ao futuro. Mas o chamado de Deus para a nossa vida não é isso. A gente deve rejeitar esse comportamento. O chamado de Deus para a nossa vida é essa vida de profundo contentamento. E aqui, contentamento não se trata da gente negador, contentamento também não é a gente fingir que está tudo bem, mas é confiar, mesmo quando as coisas não estão tão boas assim, ou quando as coisas estão ruins mesmo assim, a gente confiar no Senhor, de que Ele está no controle, e isso nos basta. Então, uma vida de contentamento tem muito mais a ver com a satisfação do que a gente tem em Deus do que qualquer outra coisa. Às vezes, uma vida marcada por reclamação, murmuração, tem a ver com essa falta de satisfação em Deus, e Paulo chama a nossa atenção para isso. E o propósito desse contentamento em Deus, dessa plena satisfação em Deus, o propósito está aí na sequência. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Ou seja, somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, a gente deve viver de modo digno dessa filiação. Ou seja, a nossa vida, as nossas ações, o nosso comportamento, as nossas motivações devem refletir o caráter de Deus, nosso Pai. A gente vive num mundo depravado, a gente vive num mundo corrompido, mas é precisamente nesse mundo que, como filhos, a gente deve, como diz Paulo aqui, né, brilhar como estrelas no universo. E há uma sequência interessante aqui, onde primeiro, dentro desse mundo corrompido, dentro desse mundo depravado, Deus atrai pecadores, os regenera, perdoa dos seus pecados, eles são transformados em nova criatura, e então são enviados de volta a esse mundo, para que agora eles sejam como luzes. E de que forma a gente consegue fazer isso? Lá no versículo 16, retendo firmemente a palavra da vida, que é a terceira exortação de Paulo para a igreja. Guarde a palavra da vida. Então, Paulo chama a igreja para essa responsabilidade. Vocês são filhos de Deus, mas agora, como filhos, há responsabilidades. Desenvolvam a salvação de vocês com temor, tremor, e reflitam o caráter de Deus nas suas vidas. Tendo dito isso, acrescenta a instrução que torna isso possível. E como? Retendo firmemente a palavra da vida. É assim que o cristão brilha como luz no mundo. Não pela força da sua própria virtude, mas pela fidelidade às Escrituras. Pela fidelidade à palavra da vida, que apresenta Cristo como nosso único Salvador. Essa palavra, como diz Tiago, e eu acho muito interessante, Paulo diz, Tiago, essa palavra que fomos gerados. Ou seja, a vida cristã começa pela palavra, é sustentada pela palavra, e ela só frutifica
pela palavra. E é essa palavra, então, que a gente deve retê-la firmemente como alguém que guarda um verdadeiro tesouro, porque de fato essa palavra é um verdadeiro tesouro. Eu acho legal o Martin Lloyd Jones falando sobre isso. Ele diz assim no seu livro: nós devemos empunhar a tocha da palavra de Deus, acená-la por toda parte, para que as trevas do mundo sejam vencidas por sua luz e os homens e as mulheres, assim iluminados, sejam transferidos do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. O chamado de Paulo é muito claro aqui. Ore a palavra. Ore pelo crescente conhecimento de Deus, por maior entendimento desta palavra, orando pedindo orientação, direção, entendimento dessa palavra. O chamado do crente para que ele de fato seja luz no mundo não é para que ele venha inventar a roda, mas para que ele seja chamado para uma vida onde as escrituras de fato ocupam o seu devido lugar. Uma vida centralizada na palavra. Que exortação preciosa essa de Paulo à igreja. E a quarta exortação, glorificando a Deus na morte. Paulo conclui então a sua exortação com um exemplo pessoal que serve de inspiração não só para os filipenses, mas para todos os cristãos. Versículos 17 e 18, que diz assim: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, ou libação em algumas traduções, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. É muito interessante, notável, o quanto Paulo nutre fortes expectativas de que ele vai sair da prisão. O tom da carta é altamente alegre. Paulo nutre as expectativas de que ele vai sair da prisão. Contudo, Paulo sabe que o futuro pertence inteiramente a Deus. E caso as suas expectativas não se cumpram, caso Paulo, ao invés de ser liberto, morra ali na prisão, ele diz que mesmo assim ele se alegra. É interessante como Paulo olha para a morte. Paulo não olha para a morte com um profundo pesar. Paulo não olha para a morte e a encara como um fim trágico de uma história mal contada. Paulo não olha para a morte como uma falha na providência de Deus. Ele deixa isso claro várias vezes na carta. Paulo compreende a sua morte em termos cerimoniais. E aí ele usa essa linguagem do sistema de sacrifício que acontecia no Antigo Testamento, quando ele cita bebida ou libação, que provavelmente era vinho, um vinho que era derramado no altar, muito provavelmente depois do sacrifício, mas o ponto é que Paulo vê a sua morte como sendo essa oferta que é derramada. É muito interessante Paulo olhar para a própria vida não como sendo algo que lhe pertence, mas uma vida totalmente entregue ao serviço de Deus e ao bem-estar das pessoas ao seu redor. Paulo é alguém profundamente convicto de que se gastar por Cristo, de que se gastar pelo serviço do reino de Deus, jamais pode ser interpretado como uma perda, mas que isso é um ganho. Paulo é alguém que nutre profundamente essa realidade de que em vida, a sua vida será gastada para a glória de Deus. Caso Paulo morra, a sua morte também será para a glória de Deus. E que lição para nós, meus irmãos. Que lição nós desenvolvermos a nossa vida, que lição para nós desenvolvermos a nossa salvação com temor, com tremor, de modo que, se chegarmos na velhice, não nos falte nada a não ser morrer. Que não nos falte nada a não ser olhar para a nossa partida como sendo essa oferta que é derramada. Que lição preciosa. Tenho certeza que se nós entendêssemos a profundidade do que é a morte para o crente, nós levaremos uma vida muito mais temerária ao Senhor. Tenho certeza que a nossa vida seria diferente, e esse é o chamado de Paulo
para a igreja. E que lições preciosas. Eu quero encerrar esse sermão com uma palavra para você que ainda não é crente. Para você que é crente, as lições são claras aqui. Desenvolvam a salvação. Não foi por algum mérito próprio que o Senhor te alcançou, mas foi por pura graça. Então desenvolva isso com temor e tremor. Mas para você que ainda não é crente, talvez você viva achando que tudo está sob o seu controle, de que se você trabalhar bastante, de que se você se planejar financeiramente bem, ou aproveitar bem as oportunidades da vida, isso vai te garantir alguma coisa. Mas a verdade é que acharmos que estamos no controle não passa de uma ilusão, e muito provavelmente você também sabe disso. Na vida há imprevistos, e a morte geralmente ela chega sem nos avisar previamente. E tudo aquilo que a gente conquistou em vida não garante nenhuma segurança, não garante paz, tampouco vida eterna. A boa notícia é que existe uma esperança real e segura. E não são nos nossos bens, aquilo que nós temos, mas em Jesus. É Jesus quem morreu na cruz para perdoar dos nossos pecados e ressuscitou para que pudéssemos ter vida e uma vida em abundância. E hoje, mais uma vez, o Evangelho é ofertado a você. Hoje, mais uma vez, Jesus oferece o perdão dos seus pecados e vida plena. E você pode, depois de ouvir esse sermão, continuar acreditando que tudo está nas tuas mãos, que tudo está no teu controle. Ou você pode agora reconhecer todos os teus pecados, entregar a tua vida a Jesus. E as nossas orações é que o Espírito Santo possa aplicar essas verdades na tua alma e que você venha a entender que a maior urgência que nós temos aqui na nossa vida não é a gente ficar correndo atrás dos nossos próprios deleites, mas é a gente de fato entregar a nossa vida a Jesus. E hoje, mais uma vez, o Evangelho é ofertado a ti.